Olá, eu me chamo Eduardo Guaranha e sou membro da Academia Brasileira da Qualidade. A Academia Brasileira da Qualidade é uma instituição que foi criada em fins de 2010 por pessoas físicas com o objetivo de promover o desenvolvimento, o conhecimento da gestão da qualidade, da inovação e da competitividade em prol do desenvolvimento das empresas brasileiras e da qualidade de vida de nós brasileiros. Nós temos um tema muito importante que é tratar da inovação, do empreendedorismo e da competitividade. E hoje, então, temos a satisfação de tratar esse tema de competitividade com o nosso amigo, porque já é conhecido de longa data, né? Verdade. Peter Hansen, que vai nos falar exatamente sobre esse tema tão importante, principalmente no momento de hoje em que o país vive. O Peter é engenheiro mecânico, com mestrado e doutorado em engenharia de produção e pós-doutorado em competitividade de micro e pequenas empresas na Espanha. Atualmente, ele coordena o programa de pós-graduação de mestrado e doutorado aqui na PUC e também o Laboratório de Competitividade Sustentável, que é uma iniciativa do PGQP com a PUC e outras instituições, organizações aqui do Estado, exatamente para aprofundar o tema sobre competitividade aqui no Rio Grande do Sul. Com muita satisfação, então, que eu tenho aqui o Peter para falar sobre esse assunto. Obrigado. Por favor. Muito bem, Peter. Para começar, né, assim, em poucas palavras, o que é competitividade? Bom, antes de mais nada, agradeço a oportunidade, né, e aproveito para dizer que é uma situação complexa definir em poucas palavras um termo que envolve tantas questões, né? Mas a ideia central de competitividade é ter capacidade de competir, né? Ou seja, as organizações estarem em condições no contexto atual, esse contexto complexo, de sobreviverem, se manterem, né, e conseguirem expandir as suas atividades, né? Essa competitividade ela depende tanto de questões internas, né, às organizações, como também questões externas. O grau de influência dessas questões internas ou externas vai depender, em realidade, do tipo de negócio, do tipo de atividade econômica que a empresa realiza, né? Então, por exemplo, empresas que atuam no segmento de commodities, provavelmente a questão preço sendo central vai sofrer uma influência maior de questões como eficiência ou até mesmo câmbio, né? Enquanto que outras organizações, por exemplo, no segmento tecnológico, vão tender a sofrer mais influência de aspectos como inovação, como tecnologias e assim por diante, né? Em rápidas palavras é o que eu consigo colocar. Agora, hoje abre-se o jornal, a revista, e se vê competitividade para cá, inovação para lá, e o que mudou nos últimos 50 anos, do ponto de vista da abordagem até do assunto competitividade em si? Bom, Eduardo, realmente, né, a mudança que aconteceu foi muito grande, e ela se deve basicamente à expansão do número de variáveis que influem nesse processo de desempenho das organizações, né? Desde meados do século XX, se vem verificando um progressivo aumento da competição, passando inicialmente por aspectos como volume de produção, depois o preço passou a ser um elemento relevante, na sequência a qualidade passou a se tornar um pré-requisito, depois a flexibilidade de atender os clientes e até nos anos mais recentes a questão da inovação. Então, o que a gente observa? Há uma incorporação progressiva de um maior número de variáveis que precisam ser consideradas para que a organização tenha sucesso na atividade que ela realiza. Em anos mais recentes nós tivemos a incorporação da gestão ambiental, da importância da tecnologia, da informação também, mais recentemente, da sustentabilidade, da responsabilidade social, da necessidade de transparência. E o que isso nos mostra é que, na verdade, o processo de gestão organizacional se tornou cada vez mais complexo por essa chegada de novas variáveis que precisam ser consideradas em algum grau pelas organizações, ou em nível de restrição, de serem atendidas num grau mínimo, ou de serem efetivamente o diferencial da organização. Então,
objetivamente respondendo, é muito mais complicado o processo de gestão das organizações hoje? É mais difícil ser competitivo hoje do que era 20, 30 anos atrás, ou até mesmo 50, como tu comentaste, sem dúvida nenhuma. E o que diferenciaria hoje uma organização com foco na competitividade de uma organização, entre aspas, dita comum, que está no mercado para colocar seus produtos, ou se vendeu, ou se está bem posicionado, enfim. Existe uma diferenciação que a gente possa enxergar assim, aquela organização ela busca competitividade porque eu percebo traços na gestão, na estratégia, na cultura de que isso é um fator importante para ela. Sem dúvida nenhuma, né? É evidente que ele vai variar de organização para organização, dependendo do tipo de atividade que ela realiza, né? Mas a questão fundamental, eu diria que é a capacidade da organização entender esse cenário onde ela está atuando, né? Quer dizer, quais são as variáveis relevantes, os chamados fatores críticos de sucesso, né? E quais são as principais questões intervenientes nisso, e a partir dessas informações existentes no ambiente, conseguir extrair isso, identificar o que é relevante e montar uma estratégia. Esse processo que ganhou importância ao longo dos últimos anos se chama de inteligência competitiva, né? Dado que hoje, com a tecnologia da informação, se tem acesso a um volume espantoso de dados, caso a empresa deseje, a questão central não é mais apenas ter acesso aos dados, mas saber que dados utilizar e como usá-los para montar uma estratégia efetivamente adequada, né, ao cenário, ao contexto em que se está vivendo, né? Quer dizer, de fato, essa necessidade de compreensão, de ler, vamos dizer assim, o ambiente e entendê-lo, né, se torna muito relevante, até mesmo porque ele é mutável, né, ele vai mudando ao longo do tempo. Então, essa compreensão se torna básica. E dentro desse conceito de indústria ou organização no Brasil, que tenha esse traço da competitividade bem desenvolvido, que exemplos a gente teria assim? Eu sei que existem pelo menos 2 ou 3, mas sim, aqueles que seriam mais marcantes no momento atual e que até tem um posicionamento internacional de grande repercussão. Um exemplo vivo que nós lemos todo dia aí é o Ambev, né? Sim. Por exemplo, essa aí todo mundo, a própria Natura também é uma organização que na inovação, na sustentabilidade. Mas comentar, de repente pode comentar até um pouco assim sobre o contexto das nossas organizações hoje vis-à-vis do cenário internacional e seu posicionamento competitivo. O que me parece é que as organizações que se internacionalizaram, né, e de alguma forma já enfrentam esse cenário competitivo internacional, elas conseguiram incorporar na sua forma de gestão, né, algumas questões vitais que são muito mais difíceis de serem trabalhadas, né, pelas organizações que, vamos dizer assim, atuam somente no âmbito interno, exatamente porque elas não enfrentam ou não tem esse contato direto com esse cenário internacional de rapidez, de agilidade e assim por diante. Então como tu mesmo comentaste, tem alguns casos conhecidos, né? Nós temos aí a própria Gerdau, né? A própria Marco Polo, Randon, outras empresas que são empresas de sucesso até mesmo no cenário internacional. Nós temos uma tendência muito grande, né, de nos focarmos em cases de sucesso e em grandes empresas, né? Principalmente de fora. Principalmente de fora. Mas também há uma série de empresas de menor porte, né, atuando conjuntamente em alianças, em parcerias, né, que conseguem, através dessa percepção do ambiente, das dificuldades, de quais são as questões chaves, né, estabelecer alianças, parcerias e até mesmo se expandir para a atuação primeiro na América Latina ou em outros países, né? Então temos alguns casos de sucesso, é verdade, mas o importante se a gente observar por outro lado, é que praticamente todos esses cases que nós citamos aí, a Gerdau, a Marco Polo, a Vale do Rio Doce e outras grandes empresas, elas não têm um modelo único, né? Na verdade, elas têm algumas características comuns, mas cada uma delas desenvolveu uma estratégia adequada ao seu contexto para se tornar competitiva no seu negócio, né? Esse também é um ponto interessante. Então, não haveria assim, uma regra geral, mas sim, a partir da compreensão, cada uma constrói o seu caminho para melhor se inserir, né, no cenário internacional. E o cenário internacional como uma grande escola de aprendizagem, né? Porque nele não existem muitas vezes barreiras que os governos têm
vamos dizer assim, potencializado ao longo dos últimos anos, até mesmo aqui no próprio país. Agora, quando se fala na questão de competitividade, é inegável enxergar o papel do governo, né? E às vezes a gente, poxa, afinal, qual é o papel do governo? Quando se lê periodicamente os índices do World Economic Forum, sempre aparecem fatores estruturantes que nos deixam mal. Aí é a questão da transparência, é a questão da, vamos dizer assim, até da idoneidade do governo e das políticas, né? A questão de infraestrutura. Sim. Então, qual seria, vamos dizer assim, o papel de um governo, entre aspas, inteligente, que desse de fato o apoio necessário, sem parecer, vamos dizer assim, que ele está estatizando coisas e protegendo as organizações, e ao mesmo tempo que ele deixasse a coisa correr como tal e não fazer o seu papel? Qual seria o papel esperado de um governo inteligente e eficaz, vamos dizer assim, no apoio à competitividade? Bom, em primeiro lugar, eu diria, porque é uma boa pergunta, né? Eu tenho a impressão que a maior parte dos países exatamente tem dificuldade em respondê-la, por isso as dificuldades, vamos dizer assim, o cenário que a gente encontra, né? O que a gente observa, assim, e isso é uma questão curiosa, inclusive quando se analisa a questão da competitividade. Alguns modelos, por exemplo, que são utilizados, como o modelo diamante do Porter e outros que são usados para analisar a competitividade, eles tratam a função governamental quase como se fosse um acaso, né? O que claramente não retrata a nossa realidade, né? A questão cultural aqui no país, e eu diria até mesmo no caso da América Latina, né? A influência do governo na definição de regras, de normas e de fatores externos, né? O papel de fator externo afetando a competitividade é muito forte, né? E eu diria que em alguns casos é justificável, mas o grande problema é que quando se cria uma regra beneficiando um determinado segmento para estimular a competitividade dele... Agora, recentemente, a questão da indústria automotiva. Sim, aí muitas vezes, né, isso acaba trazendo prejuízo para outros segmentos, né? Quer dizer, as regras que podem aparentemente favorecer um segmento acabam prejudicando o outro. E a outra grande questão que parece ter influência nesse processo é que quando se fixam regras e elas sofrem alterações de uma forma regular, elas criam um cenário instável, né? Onde as organizações muitas vezes se assustam em investir ou seguir determinado caminho pela potencialidade de uma mudança no curto prazo, né? Das regras, né? Então, eu diria assim que o Estado tem um papel, né? Mas esse papel não deveria ser o papel preponderante. Ele deveria ser, no meu entender, um papel de estímulo, né? De minimização de restrições, de impactos, de minimização como é que eu vou dizer, de trâmites burocráticos necessários, né? Estimulando, mas não necessariamente sendo o único caminho viável para que as empresas... E dentro desse caminho, vamos dizer assim, do estímulo de governo inteligente à competitividade, que exemplos de países nós teríamos que dizer assim, não, aquele país ou aqueles, eles têm isso um pouco mais desenvolvido, e me parece que os países nórdicos são uma referência. Eu iria dizer isso, né? Exatamente, né? Os países da Escandinávia, eles têm promovido algumas políticas, mas o interessante é que essas políticas vêm se mantendo com pequenos ajustes há 15 ou 20 anos. E agora os resultados começam a aparecer não do sucesso ou do aumento de competitividade de uma empresa isolada, mas de um coletivo de empresas, né, que investiu durante um período em determinadas tecnologias ou na formação, na qualificação da mão de obra, etc. E agora tem-se uma massa crítica, né? Todo um conjunto de organizações que evoluiu, né? Então, realmente, nós temos políticas públicas interessantes, inclusive de suporte a P&D e de trabalhos conjuntos com pequenas e médias empresas na Suécia, na Noruega, na Dinamarca. A Noruega, nos últimos anos, tem tido, claro, também impulsionado pela questão da disponibilidade do petróleo, mas ela tem crescido muito no cenário, no ranking internacional, né? Pela capacidade das pequenas empresas de fazerem frente a outros competidores internacionais, né? Mas sem dúvida nenhuma, políticas de longo prazo mantidas
mesmo havendo alternância nos governos, elas têm se mantido e têm sido um suporte importante, porque as empresas têm uma noção clara de esta é a direção, né? Mas ao mesmo tempo também não, vamos dizer assim, uma camisa de força, ou seja, se retira isso, as empresas não conseguem avançar. Não, as empresas conseguem avançar apesar... Mais por conta. Exatamente. Né? E agora, essa próxima conversa nossa, a próxima pergunta aqui, eu sei que ela não é tão simples, mas a relação entre inovação, qualidade, empreendedorismo e competitividade. Esses quatro, vamos dizer, normalmente uma organização, quando tem sucesso, ela tem 2, 3 ou 4 desses, os 4 desses pontos. Em algum momento da sua vida, ela se desenvolveu bem ou ela está num nível razoavelmente bom. Né? Então, inovação, qualidade, empreendedorismo e competitividade. O que nós teríamos de aspectos comuns a uma organização que busque a integração desses 4 fatores para o seu sucesso? Eu vou tentar olhar cada um deles individualmente, porque no coletivo pode ficar um pouquinho complicado. Bom, a qualidade que 30 anos atrás ou 40 anos atrás era um diferencial, né? Muitas vezes uma estratégia de marketing das organizações, hoje é um pré-requisito. Quer dizer, alguns segmentos simplesmente não é possível, né, se ingressar no segmento econômico ou no determinado mercado se não se tiver ela. Então, claro, para que eu seja competitivo, há uma necessidade direta, né, de que eu tenha um nível de qualidade assegurada importante. O empreendedorismo até é uma questão interessante. Ele me parece mais ligado, né, à questão da cultura regional e nacional, né? Ou seja, os hábitos, os costumes de uma população, eles influem em grande parte, determinam o grau de empreendedorismo. É certo que nós podemos estimulá-lo, né, mas tem muito a ver com o próprio perfil da população. Isso é possível ver, por exemplo, em diferentes regiões do mundo onde condições similares foram propiciadas de estímulo a atividades econômicas, e em alguns locais, né, tiveram um sucesso muito grande e em outros não, porque não estavam diretamente alinhados com as questões da cultura da população, né? Isso tem a ver com uma micro pequena empresa em algum momento? Também, né? Teu pós-doutorado? Isso, né? Isso é uma coisa que se percebe, por exemplo, em regiões onde grande parte da população sobrevive ou tem seus rendimentos como funcionário público, né? O efeito de um curso de empreendedorismo, um curso superior, ele é muito menor que em regiões onde tipicamente a população tem exatamente, né? Então isso é uma coisa que se percebe. Mas por outro lado, o empreendedorismo, né, ele naturalmente estimula a competição e por consequência, né, ele obriga, quer dizer, ele contribui para essa noção de competitividade e para as empresas entenderem a relevância disso, já que como ele estimula novos negócios, estimula a competição. A inovação, né, por sua vez, vamos dizer, um dos fatores competitivos mais recentes que ingressaram nesse cenário competitivo, né? E em alguns segmentos que têm sido de maior evidência nos últimos anos, em termos econômicos, da tecnologia de informação, de novas mídias, de indústria criativa, ele tem um papel fundamental, né? Por quê? Porque a inovação garante uma certa perenidade para o processo competitivo da empresa. A empresa precisa necessariamente, a organização ao longo do tempo, ficar se reinventando para se manter competitivo no cenário em que ele atua, né? Ou seja, os 3 elementos eles estão presentes, mas em graus diferentes dependendo do tipo de negócio, né? Quer dizer, em alguns tipos de atividades econômicas, por exemplo, a qualidade vai ser o fundamental. Em outros, a inovação, né? Por exemplo, o processo inovativo, que é fundamental na indústria criativa, talvez não seja tão relevante na produção internacional de commodities, na comercialização, né, das commodities. Então, tem relevância genericamente falando, mas, de novo, né, o ponto central é entender em cada negócio, né, através de um processo de inteligência competitiva, o que é relevante naquele contexto, para que a partir disso se defina as formas então de construir as estratégias. E dentro desse aspecto, vamos dizer assim, da complexidade da competitividade, como que uma organização ela pode, vamos dizer assim, iniciar um processo de busca da sua situação competitiva, dizendo o seguinte: não, daqui 5 anos, 10 anos nós seremos diferentes, entraremos num setor, no mercado, ou seja,
Como que essa jornada pode se iniciar numa organização para que ela não se atropele por si mesmo e deixe, vamos dizer assim, de evoluir nisso? Bom, a minha percepção, né, não é uma verdade absoluta, a minha percepção com relação a isso é aquilo que nós já tínhamos falado um pouco antes, é o processo de inteligência competitiva, né? Quer dizer, se a empresa não consegue reconhecer os sinais do ambiente sobre o que é relevante ou não para o seu sucesso, ela vai ter extremas dificuldades de definir que ações tomar. Eu me recordo uns anos atrás, quando foi feito um trabalho, uma pesquisadora que trabalhava comigo, fez um trabalho para analisar a questão da competitividade dos jornais impressos do Rio Grande do Sul. Dos jornais impressos do Rio Grande do Sul. E na entrevista com os envolvidos na área, nenhum deles identificou a internet como um potencial concorrente. Ou seja, não estava no cenário competitivo dele. Nós podemos ver o que aconteceu nos últimos anos, né? Quer dizer, ano a ano reduz-se a quantidade de jornais impressos. Recentemente, né? O Sul aqui saiu da publicação em forma de papel. Exatamente, né? E no entanto, como eu disse, há 5 anos atrás, ou um pouco mais, 6 anos atrás, não havia percepção por parte das empresas jornalísticas de que a internet era um grande competidor. Então, a compreensão das variáveis envolvidas, né, nesse cenário competitivo, o que é relevante, por que a organização sobrevive, quais são os segmentos de mercado, conhecer bem o mercado, entender bem e acompanhar bem a evolução dessas diferentes variáveis, isso é fundamental, né? A partir disso é que a empresa vai poder, a organização vai poder, então, definir regras ou alternativas ou caminhos ou técnicas a serem empregadas, né, para melhor se relacionar com esse ambiente no qual ela convive. Hoje nós estamos em novembro de 2015, né? Vamos dizer, 15 anos aí do século XXI. Qual é o futuro da competitividade no Brasil e no mundo? E falando um pouquinho mais, que a gente escuta muito a questão da cooperação. Sim. Né? Então, a competitividade ela vai ser mais agressiva, vai ter um grau maior de cooperação. O Brasil, vamos dizer assim, com tudo isso que a gente tem visto aí de questões de infraestrutura, questões de falta de políticas claras, a própria questão da corrupção, a questão do dólar a 4,10, 4,15, toda essa questão envolvendo a aflição hoje que, né, as empresas e até as pessoas vivem. Como é que a gente pode vislumbrar, vamos dizer assim, um progresso ou uma situação, vamos falar assim, para os próximos 5 anos, tanto em termos de Brasil quanto em termos de mundo? Se é possível. Eu ia começar, Eduardo, dizendo isso, olha, eu não tenho bola de cristal, né? E ao mesmo tempo, o que a gente percebe assim, né? O cenário, a única certeza que me parece algo mais concreto, assim, mais perceptível, né, é a ideia de que o cenário vai se tornar progressivamente mais complexo, né? O fenômeno que já vinha acontecendo na segunda metade do século XX, com o passar dos anos, ser cada vez mais complexo a gestão das organizações pelo crescimento do número de fatores que influem no desempenho da empresa, né? Mas é conhecido o fato aí, a Amazon, nos 8 primeiros anos, né, ela deu prejuízo. Hoje ela começa a dar lucro, ou seja, algumas daquelas formas tradicionais de se avaliar o resultado de uma empresa, né, elas estão sucumbindo. Quer dizer, uma empresa num ano tem um resultado fantástico, 2 anos depois ela foi comprada ou não existe mais. Então, o processo tende a se tornar mais complexo, isso sem dúvida nenhuma, né? Além disso, tem um imponderável. Quer dizer, nós temos algumas dessas relações internacionais aí, efeitos de grupos de interesse, sejam econômicos, sejam religiosos, né, provocando uma complexidade muito grande no processo. Então, isso nos leva, eu diria assim, essa ideia do processo de inteligência competitiva, das empresas estarem analisando continuamente o contexto, percebendo as mudanças, né, isso precisa ser trabalhado, né, de uma forma mais intensa, até porque, por exemplo, um exemplo claro dessa necessidade de adaptação do processo de planejamento das empresas é a própria situação que aconteceu com o planejamento estratégico, né? 10 anos atrás se fazia planejamento estratégico para daqui a 10 anos, né? Se nós ficarmos agora dentro dessa falácia, esperando que todo mundo fique parado enquanto nós seguimos o nosso programa para os próximos 10 anos, provavelmente quando a gente chegar ao final dos 10 anos, o mundo é completamente diferente daquilo que nós tínhamos planejado. Então,
continuamente está acompanhando o cenário, percebendo esses elementos, né, eu diria que é, vamos dizer assim, o melhor caminho. Agora, seguramente vai se tornar progressivamente mais complexo, quer dizer, à medida que aumenta o número de variáveis em jogo, né, ou seja, a empresa tem que ser, a organização tem que ser rentável, tem que produzir um produto de qualidade, ser flexível para atender as demandas do cliente, ser rápido e confiável nos prazos de entrega, né? Ser ambientalmente sustentável, ela precisa ser socialmente adequada, ela precisa atender requisitos de normas, etc. Isso leva um número muito grande de variáveis, né? E gerir isso, atendendo num grau mínimo todos esses elementos ao mesmo tempo, vai tornar o processo progressivamente mais complexo. O que eu me imagino é que dentro desse cenário atual, onde as empresas não mais competem de forma isolada, mas sim na forma de cadeias, né? É a cadeia produtiva da Ford competindo, por exemplo, contra a cadeia produtiva da GM, o estabelecimento de parcerias e de relações dentro de um processo competitivo, cooperando na obtenção de recursos e de insumos, mas competindo pelo mercado, pelo consumidor final, me parece um caminho inexorável, né? Quer dizer, as empresas terão de aprender a desenvolver formas, alianças e maneiras estratégicas de conjuntamente tratar algumas dessas questões, onde elas isoladamente não têm mais condições de atender todos os requisitos exigidos pelo mercado onde elas atuam, né? Então, é um processo, eu me imagino que se tornará progressivamente mais complexo. Muito bem, estamos concluindo a nossa entrevista e eu gostaria de fazer uma última colocação para o Peter, se tu tens alguma mensagem, algo assim que gostarias de deixar ao final como uma conclusão, como um direcionador, muito importante, porque a nossa intenção é que esse tema ele passe a ser cada vez mais discutido em todos os fóruns organizacionais, empresariais, de estudantes, de universitários, e que as pessoas digam, poxa, isso é uma coisa com que eu tenho que me preocupar, porque vai fazer falta não só para a minha geração, como para as gerações futuras, ou seja, não tem como sair de uma situação fazendo da mesma forma que nós. Fica a tua... Tá bem, eu agradeço a oportunidade. Eu gostaria rapidamente de falar do LACOS, que é o Laboratório de Competitividade Sustentável. Ele é uma iniciativa que envolve tanto o PGQP como a própria PUC, a universidade que eu represento, e eu acho que ele traz um pouco dessa essência do que se discutiu aqui, na medida em que ele propõe, vamos dizer assim, o entendimento da competitividade e das dificuldades que as organizações têm para atingi-la, mas de um ponto de vista mais amplo, não simplesmente uma questão de redução de custos de curto prazo ou de atingimento de metas de faturamento, mas uma visão mais ampla, né, em termos de sustentabilidade, sua manutenção ao longo do tempo. Esse laboratório, ele além da questão técnica, né, do tema que é estudado, eu acho que ele tem um papel muito importante em aproximar a universidade do meio empresarial, procurando mostrar que é sim possível se fazer pesquisa científica relevante em termos de publicação, mas também é possível fazer pesquisa que traga resultados concretos para as organizações em termos de identificação, de diagnóstico, de identificação de problemas ou de questões a serem melhoradas e até ajudar na formulação de políticas, né? Então, eu gostaria de convidar a quem nos assiste, né, a entrar no site. Dentro de algumas semanas nós teremos o site do LACOS à disposição. E se quiserem fazer contato, por favor, né, vai ser uma honra a gente poder dividir um pouco das nossas dúvidas, das nossas discussões, né, sobre a evolução do processo e até mesmo mostrar alguns resultados que a gente já obteve na pesquisa realizada com 300 empresas do país aqui no ano passado, comparando a questão da gestão sustentável dentro desse conceito de competitividade sustentável, né, os nossos resultados no Brasil frente aos resultados obtidos no exterior em pesquisa similar pelo MIT. Tá? De minha parte era isso, muito obrigado, agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Peter, e até a próxima entrevista. Até.